pessoal, sejam bem-vindos ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, criador desse canal. Hoje nós vamos conversar sobre um produto que é uma grande paixão nacional, a cerveja. Para isso, eu convidei o professor Valdemar Venturini, ele é pesquisador da Unesp, é organizador e coautor de uma série de publicações sobre bebidas não alcoólicas e alcoólicas, e ele vai conversar com a gente hoje sobre o movimento das cervejarias artesanais. Valdemar, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco. Nós gostaríamos de ouvir, então, a sua história. Ok, Petros. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa programação. Eu gostaria também de felicitar você pela iniciativa. Eu acredito que tudo que vem em nome da ciência, que é o caso do seu trabalho agora, o presente trabalho, é bem-vindo, principalmente se nós levarmos em conta a situação de pandemia que o Brasil vive, onde a ciência, a gente sabe que é a grande solução, né? Então, eu acho que esse tipo de programação que valoriza a ciência e valoriza a tecnologia é muito bem-vinda nesse ambiente que, infelizmente, nós estamos passando, mas que com certeza vai passar. Então, Petros, esse tema que você acaba de anunciar, que é o movimento das cervejarias artesanais, esse é um tema que é recorrente num livro que eu gostaria de te mostrar agora, não sei se você consegue ver, o Sim, Guia Oxford. Ergue mais um pouquinho, perfeito. O Guia Oxford da Cerveja. O Guia Oxford da Cerveja. Essa é uma tradução de um livro americano chamado The Oxford Companion to Beer. E, na verdade, é uma enciclopédia da cerveja, e é bastante completa. Ela tem 1.055 páginas, 1.056 páginas, para ser mais exatos, 1.121 verbetes. E é um trabalho bastante completo, que eu tive a grata satisfação de ajudar a traduzir. E eu digo para você, eu li todo o livro, porque além de tradutor, eu também fui o revisor da tradução. Então, eu li tudo. Mas tem um assunto que me chamou a atenção, que é esse que você anunciou, porque ele permeia vários verbetes, né? E tem 2 verbetes que é exclusivo para a produção de cerveja artesanal e produção de cerveja caseira. Aqui no Brasil, a gente não faz muita diferença entre o que é artesanal e o que é caseiro. Mas na língua inglesa, eles fazem diferença. O artesanal, para eles, é o craft brew, que é a produção de cerveja em microcervejaria. E a produção de cerveja em casa, para eles, é o home brew, que é a produção de cerveja em casa, né? Então, só para historiar, né, para contextualizar o porquê aconteceu esse movimento, primeiro na Inglaterra, no final dos anos 70 e nos anos 80. Depois esse movimento migrou para os Estados Unidos, na década de 90, e a partir do ano 2000, esse movimento se espalhou para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né? Mas por que isso aconteceu? Por que houve essa explosão na fundação ou na criação de microcervejarias? Por que as pessoas passaram a fazer cerveja em casa do jeito que a gente está vendo agora, né? Veja, Petros, o mercado brasileiro e mundial de cerveja, ele está baseado numa cerveja de baixa fermentação. Aqui no Brasil, essa cerveja é chamada de Pilsen, mas é um termo errôneo. A nossa cerveja, na verdade, não é Pilsen. A nossa cerveja aqui, se nós formos classificá-las corretamente, seria uma American Lager. Por quê? Porque a cerveja Pilsen original,
ela é muito mais amarga. A Pilsen feita na República Tcheca, na cidade de Pilsen, a Pilsen feita na Alemanha, no sul da Alemanha, ela é muito mais amarga do que a cerveja chamada de Pilsen aqui no Brasil. Por isso que eu falo que a gente chama de Pilsen, mas o termo está equivocado. Tá certo? Então, aqui no Brasil, o que aconteceu? No Brasil e no mundo, adotaram a cerveja Pilsen como modelo, mas abrandaram, tiraram o amargor para que ela pudesse ser bem aceita pela população. Então, as grandes corporações que produzem cerveja querem vender em quantidade. Então, uma forma de você vender em quantidade, para que as pessoas bebam bastante, isso tem até um termo em inglês, né? Drinkability, que significa assim, que nós não temos tradução para esse termo em inglês. Significa essa capacidade de você beber bastante sem se embebedar. Então, as grandes cervejarias mundiais, né, inclusive as nossas aqui, estão empenhadas em produzir esse tipo de cerveja, certo? Para vender bastante. Inclusive, num país tropical como o nosso, essa cerveja é perfeita, porque ela é levinha, tem um teor de álcool em torno de 4,5 e o amargor dela é muito baixinho, que inclusive possibilita também a entrada da mulher nesse mercado, porque a mulher normalmente não gosta muito de bebidas amargas, né? E então isso facilitou a entrada do público feminino nesse mercado. Então, hoje, 90% da produção mundial e 90% da população brasileira consome esse tipo de bebida, que é uma lager, uma cerveja de baixa fermentação, né? Para ser mais preciso, American Lager. Bom, e quais são as características dessa bebida? Como eu já te falei, ela é limpa de sabor, limpa de odor, né? Um teor alcoólico que não é muito elevado, dá para você beber relativamente bem, e o amargor é pequenininho. Então, dá para beber bastante. Então, essa é a estratégia, e essa estratégia é muito bem sucedida em todo o mundo. Bom, então, no final da década, voltando agora, no final da década de 70, começo dos anos 80, cervejeiros ingleses, tanto os homebrew, que fazem cerveja em casa, como os craft brew, que fazem a cerveja em microcervejaria, e aí eu chamo a atenção de você o seguinte: existe cervejaria na Inglaterra ligada a pub, que são os brew pub. O pub produz a cerveja e vende logo em seguida ali no próprio pub. Uma coisa está ligada à outra. Então, essas pessoas quiseram resgatar os estilos históricos ingleses, né? E eles não só resgataram, como eles também tiveram a liberdade de alterar e de criar novos estilos. Esse movimento foi passado para os americanos na década de 90, e os americanos começaram a desenvolver de alta fermentação, que são cervejas de origem inglesa, como já te falei, e que são ricas em sabores, ricas em odores, e que têm normalmente um teor alcoólico maior e são muito mais amargas. Então, não é assim uma cerveja para você beber em quantidade, como a gente faz aqui com a American Lager. Então, os americanos criaram a sua American Pale Ale, e American Bitter, e American IPA, e foram embora. E criaram vários ou muitos estilos americanos de cerveja. Isso foi uma febre que aconteceu na década de 90 nos Estados Unidos, e a partir do ano 2000 isso chegou no Brasil e chegou no mundo inteiro, tá certo? E aqui no Brasil nós começamos a montar as nossas microcervejarias, o número de cervejeiros caseiros também aumentou, e aconteceu uma coisa muito interessante, porque, veja, vou te dar o exemplo de Botucatu para tentar exemplificar esse mercado. Não sei como que é Pirassununga, a tua cidade, que é mais ou menos como Botucatu, temos de tamanho. Botucatu tem 150 mil habitantes. Temos 4 microcervejarias. 4, para uma cidade pequena. E temos uma loja que vende insumos. Vende malte, vende lúpulo e vende levedura para fazer cerveja. Então, é certo que a pandemia atrapalhou e atrapalha
as cervejarias como um todo, inclusive a cervejaria. Mas para quem faz cerveja em casa, pelo que eu posso acompanhar, por grupos nossos aqui, a coisa anda relativamente bem, o pessoal continua fazendo cerveja em casa. Bom, então, veja, Petro, aqui no Brasil também, as pessoas começaram a fazer suas cervejas, e digo para você, hein, quem faz cerveja em casa e sai boa, seguindo a receita direitinho, acaba não comprando mais cerveja no supermercado. Eu tenho casos assim, homéricos, de gente que adorava consumir cerveja no supermercado, bababá, as American Lager, e agora não tomam mais, porque vê a característica da cerveja caseira ou a característica da cerveja feita na cervejaria é completamente diferente, e o estilo também é completamente diferente. A Zeio tem uma quantidade de cerveja, de estilos, muito maior do que as Lager. As Lager, elas são bastante restritas em termos de estilo, mas elas são muito grandes em termos de quantidade produzida pela grande indústria. E o contrário acontece com a Zeio, né? Que tem uma infinidade muito grande de estilos, não só da Inglaterra, mas da Bélgica e de toda a Europa. Mas digo para você, só na Bélgica tem 400 estilos, e você pode imaginar. Então, a grande maioria, todas eios, todas cervejas de alta fermentação, né? Então, esse tema, o Petros, permeia esse livro que eu te mostrei, não só nesses 2 verbetes, mas em vários verbetes, e é uma coisa que eu me apaixonei, achei muito interessante. Você vai querer me perguntar, mas e o mercado de cerveja? Como é que fica o caseiro, o da microcervejaria nesse mercado brasileiro? Olha, se você somar toda a produção da microcervejaria, da cerveja feita em casa, talvez dê 1% do mercado nacional. Aí você vai falar, bom, mas se 1% é pouquinho. Realmente é pouco. Então isso não incomoda as grandes. Petros, eu não sei se incomoda ou não, mas o fato é que as grandes começaram a comprar as microcervejarias. Você deve saber disso. Muitas micros foram compradas pela Ambev, agora agora é Heineken, né? Antes de Heineken era Brasil Kirin, e antes de Brasil Kirin era Skincariol. Já no tempo da Skincariol, eles compraram algumas microcervejarias, né? Então, esse movimento, assim, eu nunca tinha visto. Desde que eu comecei a trabalhar na Unesp em 86, só mais no final da minha carreira, do meio para o final, que eu vi essa transformação, e que para mim foi muito bem-vinda, né? Das pessoas quererem fazer cerveja em casa, ou consumirem cerveja diferente da microcervejaria, um pouco mais caro, por causa da escala de produção, mas assim, das pessoas começarem a perceber que existem outros estilos, com outros sabores. Quando eu fiz a minha tese de doutorado em cerveja, Petro, foi no ano de 93, aqui só existia baixa fermentação. Era só as denominadas Pilsen. Mais nada. Tanto é que a minha cerveja, para eu poder fazer cerveja na Unesp, eu tinha que pegar matéria-prima na fábrica, lúpulo na fábrica e o fermento na fábrica. A fábrica me doava. Senão não tinha tese, porque não tinha as lojas como tem hoje. Hoje, até Botucatu tem uma loja. E se você procurar na internet, o que não falta é loja para vender insumos de cerveja, entendeu? Então, era esse o recado que eu gostaria de dar para você. Estou aberto a perguntas, e se você não tiver pergunta, eu tenho alguns temas que eu até gostaria de falar. Antes que você pergunte, eu falei da cerveja Lager e eu falei da cerveja Ale, né? Então, o que é Lager e o que é Ale, né? A cerveja Ale, vou começar pela Ale porque ela é mais antiga. As leveduras Ale são as leveduras de alta fermentação. Elas têm uma característica muito interessante, por isso que é chamada de alta fermentação, é que durante a fermentação principal da cerveja, elas migram para a superfície do mosto em fermentação e se acumulam na espuma. Essa característica só as leveduras de alta apresentam. E elas fermentam numa temperatura maior e elas produzem cerveja mais aromáticas, né? E elas acompanham a produção de cerveja há mais de 1000 anos, há vários séculos.
há mais de 1000 anos. Tá certo? Então, durante todo esse período, o cervejeiro de então, lá da Idade Média, foi selecionando essas cepas de levedura alta, né? E para chegar atualmente no que nós temos hoje. E a lager? A lager, o termo lager significa, Petrus, armazenamento a frio na língua alemã. O que acontece? Em 1516, na Alemanha, foi publicado um decreto da Lei da Pureza, né? Lá, o que vale até hoje na Alemanha, a cerveja só pode ser produzida com água, malte e lúpulo. E dentro desse decreto também havia outras determinações do tipo: só se pode fazer cerveja na Alemanha no inverno ou quando a temperatura é baixa. Se fizer no calor, a cerveja está proibida, não pode ser vendida. Por quê? Porque ela contamina. Então, até isso o alemão regulamentou. Então, para fazer frente a essa questão da temperatura alta do verão, o que os alemães começaram a fazer? Durante o inverno, o gelo se acumulava sobre a superfície de lagos, né? Eles coletavam esse gelo e levavam para cavernas, onde eles guardavam a cerveja. E aqui, dentro da caverna, a temperatura é mais amena, mesmo no verão, e aquele gelo todo conservava a cerveja geladinha e fresca. Isso, nesses 5 séculos, né, os alemães foram naturalmente selecionando leveduras adaptadas ao frio. E resultou na levedura de baixa fermentação, que não tem essa característica de subir, como sobe a levedura ale. Então, são leveduras mais adaptadas ao frio, e que vai produzir uma cerveja mais limpa de sabor e mais limpa de odor, que são as nossas lager, né? Que aqui no Brasil deram o nome de Pilsen, mas reafirmo para você que é um nome equivocado, que o estilo da cerveja produzida no Brasil não é Pilsen, é American Lager. Valdemar, foi super interessante a sua explanação. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento assim conosco. Espero que vocês que acompanham o canal tenham gostado e a gente se vê no próximo bate-papo no Alimentos na Mira.